Andando apresenta A Viagem dos Sonhos. Saiba tudo que nunca lhe contaram sobre viajar o mundo. Por Rafael Incal. Por que viajar? Viajo para me perder nas esquinas do mundo. Viajo para fugir da minha zona de conforto. Viajo para descobrir, desbravar e conquistar. Viajo para conhecer florestas, montanhas, cavernas, prédios, ruas, animais exóticos, comidas peculiares e bebidas surpreendentes. Viajo para aprender com os outros e para ensinar o que sei, se me for perguntado. Viajo porque quando estou fora falo outras línguas, uso outras moedas, vivo outras culturas. Viajo porque assim aprendi a respeitar as diferenças e estudar as semelhanças entre os povos. Viajo para ouvir novas músicas, sentir novos cheiros e novos sabores. Viajo para viver novas experiências, ouvir e contar histórias. Viajo para escrever a minha história. Viajo sim para falar, mas muito mais para ouvir. Viajo porque lá conheço pessoas que pensam totalmente diferente de mim, que têm outros valores, outras opiniões e outras crenças. Viajo para repensar meus conceitos de certo e errado. Afinal, o que são o certo e o errado, se não aquilo que acreditamos, baseado no que aprendemos? Viajo porque sou movido pela curiosidade e também pelo novo. Viajo para ver lugares que só via nos livros quando criança e me emociono ao ver que são reais. Viajo porque até hoje não consigo acreditar quando estou em lugares como Egito, Roma, Grécia, Austrália, entre tantos outros. Viajo porque sinto-me realizado por ter chegado tão longe e pisado em lugares tão remotos desse nosso planeta azul. Viajo porque a cada lugar em que piso descubro quantos mais existem a serem pisados. Viajo porque as viagens despertam em mim sensações que nada mais desperta. Viajo porque quando na estrada eu me supero, me pergunto e me respondo as mais diversas coisas. Viajo porque fico de boca aberta quando vejo paisagens e construções que para mim pareciam coisas de filme. Viajo para tirar fotos, para fazer vídeos e para fazer a vida. A vida mais pura, mais honesta, mais sincera, mais doce e mais surpreendente. Viajo porque sei que nunca voltarei o mesmo. Viajo porque sei que meus aprendizados na estrada são incomparáveis aos que tenho em livros, vídeos ou qualquer outra fonte. Viajo porque em cada lugar do mundo pelo qual passo encontro um pedaço de mim mesmo. Todas as sensações acima me transformaram e me transformam como pessoa. Há, porém, angústia eterna. Voltar. Sim, eu amo o lugar em que vivo, o que e quem me cerca. O problema em voltar é ver que enquanto eu mudei e me transformei, as pessoas ao meu redor continuam na mesma. Há em mim uma angústia muito grande por querer levar as transformações que vivo na estrada às outras pessoas. Vejo que muitas dessas pessoas me admiram por cruzar tantas fronteiras, mas parecem não se enxergar capazes de fazer o mesmo. Tiro dúvidas, respondo, incentivo e ajudo todos aqueles que vêm a mim. Não quero ser motivo de admiração, e sim de exemplo, para que todos possam ter os aprendizados que tive e sintam tudo o que eu senti ao desbravar o mundo. Sei que o que as viagens trazem para mim nunca poderá ser descrito em palavras, mesmo que eu dê o meu melhor. O melhor que posso fazer, portanto, é usar as palavras
para auxiliar as pessoas para que percorram os seus próprios caminhos e aprendam rodando o mundo, assim como eu fiz. Dessa angústia de compartilhar o que vivo de melhor viajando, nasceu esse audiobook que você está escutando agora. Capítulo 1. O que desejo com a minha viagem? As pessoas que pretendem sair do país têm 5 principais motivadores. 1. Turismo. 2. Estudo. 3. Trabalho. 4. Visitar alguém. E 5. Fazer compras. Nesse livro, falarei um pouco para cada um desses públicos, mas focarei nos 3 primeiros: turismo, estudo e trabalho. Para você que se encontra na categoria 4, ou seja, que pretende viajar para visitar alguém, terá um facilitador enorme, pois saberá de antemão detalhes do que lhe espera no seu destino. Caso algo venha a dar errado, você também terá quem recorrer quando estiver lá. Se você está na última categoria, ou seja, pretende viajar apenas para fazer compras, a grande dica que posso lhe dar é Miami. Apesar desse e-book ter como foco o turismo, o estudo e o trabalho, darei aqui dicas que servirão para todos os tipos de viajantes. Vamos lá? Primeiro ponto: turismo. Ouço muita gente dizer que existem 2 tipos de viajantes: aqueles que se preocupam com dinheiro e aqueles que não se preocupam com dinheiro. Eu particularmente não conheço alguém que não se preocupe com dinheiro, independente de quanto dinheiro tenha. Cada pessoa tem suas limitações financeiras, e as dicas que darei aqui se aplicam a todos, até quem viaja de primeira classe e se hospeda em hotéis 5 estrelas, gostará de saber se há alguma forma mais econômica para isso, não é verdade? Para você que pretende se aventurar com muito, pouco ou nenhum dinheiro, sim, eu disse nenhum, ficará certamente empolgado em ver como é possível realizar seu sonho de conhecer o mundo. 2. Trabalhar. Trabalhar no exterior implica morar no exterior. Esse é o sonho de muitos, mas certamente é também o que mais desperta receios por parte das pessoas. Como encontrar um lugar para morar? Quando você pretende morar no exterior, existem 3 opções principais. Ou você vai morar em um hotel ou em um hostel, essa é a primeira opção. A segunda opção, vai morar em um imóvel alugado. Isso você pode fazer sozinho ou dividindo com alguém. E em terceiro lugar, vai morar em uma casa de família. A melhor opção dependerá dos seguintes fatores: 1. Quanto tempo pretende ficar lá? 2. Quanto pretende gastar? E 3. Qual delas se adequa mais ao seu perfil? Como arrumarei trabalho? Encontrar trabalho normalmente é uma das coisas mais fáceis que existe, apesar de parecer a mais complicada de todas. Na maioria dos países com qualidade de vida acima do Brasil, que é para onde eu lhe recomendo ir, caso queira trabalhar, existem oportunidades de emprego aos montes, que podem ser encontradas antes ou depois de chegar ao local. Eu não lhe recomendo ir no escuro, apostando na sorte. É sempre interessante procurar se informar sobre como anda o mercado de trabalho no país escolhido e analisar se a média salarial do que pagam por lá se adequa às suas expectativas. Você pode procurar emprego antes ou depois de partir. Vamos falar primeiro daqueles que procuram emprego antes de partir.
é sinceramente o que eu lhe recomendo: sair do país com tudo encaminhado. Tomemos alguns exemplos que distinguirão as duas principais situações. A primeira delas é quando você já tem uma profissão e quer continuar atuando nela. O primeiro passo é entrar em contato com o órgão responsável pela sua categoria no Brasil. Em seguida, entrar em contato com o órgão responsável pela sua categoria no país de destino, para verificar as possibilidades de transição. No segundo caso, temos aqueles que não têm uma profissão definida. Nesse caso, vale observar as seguintes dicas. Entre em comunidades do Facebook formadas por brasileiros que moram no local. Nada melhor do que quem já vive a realidade de lá para poder te informar sobre ela. Procure no site do consulado do país se existem vagas abertas para empregos em órgãos oficiais. Entre em sites de empregos do país escolhido para ter uma ideia de como anda o mercado por lá. Procurando emprego depois de chegar. Repito, eu não recomendo que você vá para um país apostando na sorte. É muito provável que você acabe encontrando emprego, pois isso não é lá muito difícil. No entanto, o que vai passar para consegui-lo poderá não valer a pena. Se o seu amigo diz que você pode ir para o país e está tudo certo, desconfie. Por mais que ele tenha boas intenções, ele não é um profissional da área de RH e pode acabar te colocando em apuros. A dica de pessoas que vivem no país é de extrema importância, mas seja cuidadoso e não confie apenas na opinião de uma pessoa. Muitos, mas muitos mesmo, dos brasileiros que trabalham fora do país trabalham de maneira ilegal, sem documentação ou até com documentação falsa. Dito isso, eu lhe pergunto: é para isso que você quer sair do Brasil? Seja honesto, lide com pessoas honestas e que agem dentro da lei, e será exatamente esse tipo de pessoa que irá atrair. Se você não quer atrair pessoas honestas e colaborativas, você está certamente ouvindo o material errado. Se você tiver a melhor das intenções e mesmo assim resolveu procurar emprego após chegar ao seu destino, seguem algumas dicas valiosas. Procure os hostels da cidade. Grande parte deles tem painel de vagas. Caso não tenha, provavelmente as pessoas que trabalham lá lhe informarão aonde conseguir vagas de trabalho. Procure restaurantes pequenos e redes de fast food. São normalmente a opção mais fácil para um primeiro emprego. Pode não parecer empolgante trabalhar como chapeiro do McDonald's, por exemplo, mas torna-se mais interessante ao se descobrir que na Austrália, na Bélgica e em outros lugares, uma pessoa que frita hambúrguer ganha mais de R$ 5.000 por mês. Procure os brasileiros ou alguém que fale um idioma que você domine. Eles já estão lá e provavelmente lhe indiquem os atalhos a serem percorridos. O que é sempre importante deixar claro é: se alguma coisa der errado, se você estiver insatisfeito ou infeliz com sua escolha, sempre existe a alternativa de pegar o avião e voltar para o conforto e segurança do seu lar. Não use a dúvida para procrastinar a sua decisão. Já foi dito e reafirmado, mas vou lhe dizer mais uma vez: esteja dentro da lei. Não caia em conto de amigos que dizem estar
tudo bem trabalhar sem documentos ou com documentos falsos. Não se esqueça que no segundo caso, isso pode ser considerado um crime internacional. Estudar. Assim como os que desejam ir para trabalhar, os que pretendem estudar no exterior também precisam morar lá. Há basicamente os seguintes tipos de estudos. O primeiro é estudar o idioma local. Você pode contratar as escolas aqui no Brasil ou você pode contratar as escolas quando já estiver no seu destino. Se você for contratar as escolas no Brasil, é o caso onde você terá menos trabalho. Existe a opção de se contratar uma agência de intercâmbio por aqui, que lhe dará todo o suporte necessário. Para saber a seriedade da agência, procure saber sua história e conversar com seus ex-alunos. Se a agência não possui ou não indica referências dos seus ex-alunos, eu recomendo procurar outra. Uma agência que eu indico, pois eu conheço o trabalho de ponta a ponta, e quando eu digo de ponta a ponta, é desde o braço dessa escola no Brasil até o braço dessa escola na Austrália, de ponta a ponta do mundo, eu lhe recomendo uma agência chamada Study International. Certamente existem diversas outras agências sérias e comprometidas dentro do Brasil, mas eu lhe recomendo a Study porque foi a minha agência e a qual eu só posso tecer elogios. Caso você queira conhecer mais sobre a Study International, basta acessar www.studyinternational.com.br. Como já foi dito, você também pode fazer a segunda opção, ou seja, contratar escolas fora do Brasil. É importante salientar que em alguns países você não consegue fazer isso. O ideal é pesquisar antes para ver se você pode fazer isso ao chegar lá. Poucos são os países que não permitem você estudar após chegar lá, mas é sempre bom estudar o máximo para não ser pego desprevenido. Se você não pretende contratar os pacotes no Brasil, saiba que quando estiver em uma cidade acostumada a receber estrangeiros, você encontrará cursos da língua local em cada esquina. Reservar os cursos do Brasil é sempre mais seguro, mais tranquilo, mas também é muito mais caro. Contratando uma agência por aqui, você gastará mais, mas terá tudo resolvido pelos outros. Cabe a você escolher a opção que mais se adequa à sua necessidade. Se você pretende economizar, o ideal é reservar uma escola lá. Se você pretende ter tudo prontinho na sua mão, é recomendável que você escolha uma agência séria, como já falamos acima. Eu gosto de deixar claro que estudar fora não se refere somente ao fato de frequentar aulas, ouvir músicas, ler, qualquer informação que venha de jornais e revistas fará com que o idioma se torne cada vez mais comum para você. Lógico que quando você acabar de chegar no país, você vai ter dificuldades para ler, mas insista, seja teimoso. Quando você está em um país, você passa a viver tendo todas as informações no idioma local e se familiarizando com ele, dia após dia. Mesmo morando fora e aprendendo na raça, na rua, eu lhe recomendo que dedique tempo e dinheiro para estudar o idioma de maneira formal, ou seja, dentro de uma sala de aula. Não estou dizendo
para que você fique anos e anos frequentando uma escola por lá. Como se faz aqui no Brasil, onde um curso de inglês chega a durar 11 anos. Esse número para mim é um absurdo, mas é assim que as coisas são por aqui. Não é isso que eu lhe recomendo. Estude um pouco, aprenda a maneira formal da língua. Isso vai te diferenciar muito dos outros. Eu recomendo que você estude pelo menos alguns meses para saber não só se comunicar de qualquer jeito, mas também para que possua um nível do idioma acima dos outros estrangeiros que vivem lá, para elevar seus conhecimentos e seus ganhos, caso deseje trabalhar por lá. Morando no país pelo tempo suficiente, você aprenderá a se comunicar no idioma local. Mas, além de demorar mais, terá sempre alguma dificuldade com gramática, fala e escrita formais. O que se economiza em não pagar um curso de idioma local é uma economia não muito inteligente, se comparada à diferença salarial entre uma pessoa fluente e uma pessoa não fluente. Especialistas mostraram, em pesquisas com pessoas que vivem em um país que não usa a sua língua materna, um dado extremamente interessante. Quando você está morando em um país que não fala a mesma língua que o seu país de origem, e você convive só com pessoas nativas, o tempo para se comunicar bem é de 3 meses. Daí para frente é só ir aprimorando mais e mais. Uma outra situação para aqueles que desejam estudar no exterior é o de fazer uma faculdade, cursar uma graduação no exterior. Isso exigirá uma pesquisa detalhada que pode ser feita na raça, digamos assim. Nesse caso, você vai seguir o seguinte passo a passo. Passo 1. Escolha o seu curso. Passo 2. Informe-se sobre os lugares que disponibilizam esse curso e, claro, que tenham boas referências. Passo 3. Veja qual das cidades pesquisadas se enquadra melhor em seu perfil. Passo 4. Entre em contato com essas instituições. Uma outra alternativa é procurar instituições de ensino dentro do Brasil que tenham convênio com as universidades do país escolhido. Termino esse nosso primeiro capítulo com uma frase do grande viajante brasileiro Amir Klink. Pior do que não terminar uma viagem é nunca partir. Capítulo 2. O que me impediu até agora? Vamos começar com uma frase inspiradora de Piculier, que diz: viajar não é deixar as nossas casas, mas sim os nossos hábitos. Neste capítulo, tratarei dos maiores receios e dúvidas que costumo ouvir como justificativa por parte das pessoas que querem sair do país, mas ainda não o fizeram. Primeira delas: não sei o idioma do local. Muitas pessoas já escolheram o lugar que sonham conhecer, têm dinheiro para fazer essa viagem e ainda não foram porque não dominam o idioma, e isso as deixa inseguras. O que eu posso dizer a elas é: vá, vá, vá. Se você sabe falar inglês, sua vida certamente será bastante facilitada, pois mais de 1 bilhão de pessoas fala essa língua hoje. Em agências de viagem e nos grandes pontos turísticos,
certamente haverá alguém falando inglês. Então, esse não é mais um problema para você. Caso você não fale absolutamente nada de inglês, sempre vale arriscar o portunhol, que é entendido por muita gente. Caso você ainda tenha receios quanto ao idioma, saiba que existe um idioma universal, que não é o inglês ou o espanhol, é o mimiquês. Sim, a mímica é um instrumento poderosíssimo. Um pesquisador de programação neurolinguística chamado Albert Memberman observou em 1950 que a comunicação entre duas pessoas se dá da seguinte maneira: 7% do que é falado é verbal, o que está sendo dito. 38% é vocal, como está sendo dito. E 55% é corporal, o que o corpo diz. Ou seja, em nossa linguagem, o que menos importa são as palavras que usamos, aquilo que estamos dizendo. Isso corresponde a apenas 7%. 38% significa o tom de voz, a velocidade, o volume do que está sendo dito. E 55% corresponde a todo o resto, a toda a nossa linguagem corporal. Usando seu corpo como instrumento de comunicação, você certamente conseguirá chegar a qualquer lugar e obter qualquer informação que queira. Pode parecer uma dica boba, mas um amigo chamado Felipe Ângelo disse-me que quando começou a viajar o mundo alguns anos atrás, essa foi a melhor dica que ele ouviu de mim. Eu mesmo, quando comecei a viajar, não falava nada de inglês, espanhol ou outra língua que não o português. Em minha primeira viagem, eu cruzei 9 países, que têm como idioma espanhol, italiano, francês, inglês e alemão. Estou aqui, consegui me comunicar com o mimiquês perfeitamente e tive uma ótima viagem, tanto que depois dessas fiz muitas outras. Lembre-se, você não está indo para um país para dar uma palestra naquela língua, mas para visitar. Provavelmente as dúvidas que você tem são aquelas que a maioria das pessoas tem, e que essas dúvidas são respondidas inúmeras vezes pelos agentes de viagens, funcionários de estação, policiais, a todos aqueles que, como você, não falam o idioma local. Lembre-se sempre que você é visita ou cliente na maioria dos lugares pelos quais passa. As pessoas querem o seu dinheiro e não a sua fluência no idioma. Imagine-se, por exemplo, como dono de uma loja no Brasil. E imagine que nessa loja entra uma pessoa que não fala uma palavra de português, mas que quer comprar o seu produto. Você certamente arrumará uma maneira de vender para essa pessoa. Isso não levará mais do que poucos minutos. Acredite, o interesse do vendedor é sempre maior do que o do comprador. Além da mímica, nós temos algumas outras opções para aqueles que não falam o idioma. Viaje com alguém ou se aproxime de brasileiros que falem o idioma local ou que falem inglês. Você ficará surpreso com a quantidade de brasileiros que irá encontrar quando começar a rodar o mundo. Acima de tudo,
Encare o fato de não saber o idioma como uma diversão. Se em algum momento você não conseguir de jeito nenhum ser compreendido ou compreender alguém, dê risada e parta para a próxima tentativa. Em 2014, nós tivemos a Copa do Mundo no Brasil, o nosso país, e diversos estrangeiros vieram para cá. Você acha que todos eles estudaram português antes de vir para cá? Antes de falarmos do segundo motivo que impede as pessoas de viajar, vou colocar aqui mais uma frase para aqueles que não falam um segundo idioma. Viajei o mundo todo sem falar nada de nenhum idioma. Eu sempre apontava e perguntava: how much? How much? Era tudo o que eles precisavam ouvir de mim. Dercy Gonçalves. O segundo grande impedimento para aqueles que não viajam é: não tenho dinheiro para viajar. Acredite, há sempre uma viagem que cabe no seu bolso. Se hoje o seu orçamento não lhe permite ir para a Europa, por exemplo, você talvez possa ir para a Argentina, para o Chile, para a Bolívia, países para os quais as passagens podem ser obtidas por menos de R$1.000, ida e volta, e parceladas em muitas vezes no seu cartão de crédito. Eu já estive em todos os continentes e posso dizer que muitas das vistas mais bonitas que tive foram em viagens pela América do Sul. Caso o seu orçamento não cubra também os custos para ir para esses países vizinhos, talvez você possa ir para o estado vizinho ou para a cidade vizinha. O importante é, se você quer viajar, comece a se mover. Toda viagem é uma grande viagem, independente da distância a ser percorrida. A minha primeira viagem que paguei por conta própria foi dentro de um Uno Mille, com 4 pessoas indo para São Tomé das Letras, em Minas Gerais. Na época, não tínhamos dinheiro sequer para cobrir as refeições na cidade ou para pagar o camping. Resultado, acampamos atrás do estádio da cidade, levamos um fogãozinho para cozinhar no local e tomávamos banho na cachoeira. O orçamento total dessa viagem, lembro-me até hoje, foi de R$70 por pessoa, já incluso gasolina e pedágio partindo de São Paulo. A comida que cozinhamos na época, levamos de casa e não está inclusa nesse ridículo orçamento. O que quero dizer é: a falta de dinheiro é o menor dos motivos pelos quais as pessoas não viajam. Pessoas não deixam de viajar por falta de dinheiro, e sim por falta de coragem ou de vontade. Se você insiste em dizer que até hoje não viajou por falta de dinheiro, eu lhe pergunto: qual é o valor da viagem dos seus sonhos? Se você não soube responder a essa pergunta, como pode dizer de antemão que não tem dinheiro para ela? O terceiro motivo do qual falaremos aqui, que impede as pessoas de viajar, é a saudade da família. Há uma frase que gosto muito, de Oswaldo Montenegro, que diz: metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Ficar longe das pessoas que gostamos não é nada confortável, mas é inevitável para quem quer ficar longe de casa por um tempo. Nos dias de hoje, a tecnologia nos ajuda muito, pois podemos utilizar o Skype, o WhatsApp, o Facebook, entre tantos outros recursos tecnológicos. Pode não ser a mesma coisa que estar junto à pessoa que gostamos,
mas sem dúvida é muito mais fácil lidar com esse tipo de problema hoje do que era 20 anos atrás. Leve em conta que, apesar de ficar longe das pessoas que gosta, em sua viagem conhecerá novas pessoas, novas companhias, quiçá novos romances, tendo ótimas histórias para contar àqueles que gosta quando regressar ao Brasil. A velha dica sempre vale. Se a saudade estiver insuportável, volte, mas não deixe de ir por medo de querer voltar. O quarto tópico que vamos abordar aqui, e que também é muito comum, é o medo de avião. O escritor mineiro Fernando Sabino diz: os homens se dividem em duas espécies, os que têm medo de viajar de avião e os que fingem que não têm. Eu tenho absoluta certeza de que você já ouviu falar da segurança dos aviões nos dias atuais, mas vale ressaltar algumas coisas. É cerca de 25 vezes mais provável que você sofra um acidente indo ou voltando de carro para o aeroporto do que um acidente aéreo. O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, perdendo apenas para o elevador. A chance de se morrer em um acidente aéreo é de 1 para cada 200 milhões de viagens. Pelos números acima, é mais provável que você se torne presidente do Brasil do que morra num acidente aéreo. De acordo com dados, 95,7% dos passageiros que estão em um voo que sofre algum tipo de acidente aéreo sobrevivem ao episódio. É mais fácil ser morto por um cachorro do que num acidente aéreo. Se você não liga muito para estatísticas e ainda tem medo de voar, saiba que, segundo pesquisas, seu medo é plenamente aceitável. Num voo comum, 2% dos passageiros não tem nenhum tipo de medo. 24% tem um certo receio. 74% ficam apavorados quando estão dentro de uma aeronave. Ou seja, você não é uma pessoa nada incomum por ter receio de voar. Algumas dicas para diminuir o seu medo. 1. Tome remédio para dormir, se o seu médico prescrever esse remédio, obviamente. Tome um porre. Isso só é válido se você for um bêbado sonolento. Se você for um bêbado escandaloso, não faça isso. Informe-se sobre o funcionamento do avião. Quanto mais você conhecer da aeronave, da segurança proporcionada por ela, mais tranquilo você vai ficar. Não se sente na janela. Quanto mais você tiver noção da altura em que você se encontra, mais receoso você vai ficar. O último caso que vamos discutir dos receios por parte daqueles que ainda não viajaram é o não tenho companhia para viajar. Eu, particularmente, gosto de viajar sozinho, mas sei que sou uma exceção. Muitas pessoas dizem que não têm companhia para a viagem, mas acabam sequer pesquisando sobre isso. Depois de escolher o lugar para o qual quer passear, converse com seus amigos, com seus parentes, sobre o roteiro escolhido e veja se alguém se interessa em lhe acompanhar. Não suponha que as pessoas dirão não sem antes perguntar para elas. Se você não encontrou ninguém no seu círculo social para viajar contigo,
Uma boa ideia é procurar alguém pela internet. Os sites www.clubedeviagem.com.br e também o www.oviajante.com são ótimos para encontrar pessoas com um perfil parecido com o seu e que queiram conhecer os mesmos lugares que você. Se ainda assim você não encontrar ninguém, eu lhe digo, não há nada de dramático, triste ou solitário em viajar sozinho. Viajar sozinho não é viajar solitário. Eu até prefiro. Dessa maneira, escolho o meu roteiro, meus hotéis e os meus horários. Capítulo 3. Decidi ir. E agora? Em primeiro lugar, vou citar uma frase de John Steinbeck que nos diz: as pessoas não fazem viagens, as viagens é que fazem as pessoas. Se você já venceu todos os seus receios e decidiu que vai viajar, deve seguir os passos abaixo. 1. Escolher destino. 2. Verificar a documentação. 3. Comprar passagem. E 4. Reservar os seus hotéis. Passo 1. Escolher o destino. A viagem não começa quando se chega no aeroporto, e sim quando se começa a pesquisa. Provavelmente você já tem alguma ideia de para onde quer ir. Então, está esperando o quê? Mãos à obra e comece a pesquisar. Algumas dicas para pesquisa. Sites como www.tripadvisor.com e o www.viagenaviagem.com.br, que reúnem comentários e experiências de viajantes. Olhe também nas comunidades do Facebook, são uma baita fonte de informação. Procure nos sites de busca. Peça dica aos seus amigos que já viajaram para fora. Leia livros de viagens e também de viajantes. Leia blogs de viajantes. Aí estão para mim as melhores informações. Os blogueiros costumam dar dicas inestimáveis dos lugares pelos quais passaram. Google Street View. Imagine que legal, você vai para o seu destino. Daqui a 2 semanas, você vai estar em Londres daqui a 2 semanas. E a partir de hoje você entra no Google Street View e você consegue visualizar Londres. Você já passeia por Londres sem ainda estar lá. Se você gostar desse recurso, vai ser espetacular. Não esqueça também, muito importante, entre no site dos consulados dos países escolhidos, dos países para os quais você vai. Você tem que ver com o consulado qual é a documentação específica. Vamos falar um pouco então essa questão de documentação que é sempre um problema. Quando que eu preciso de passaporte? Quando que eu não preciso de passaporte? Quando eu preciso de visto? Quando... Vamos com calma. Vamos começar. O que é indispensável para você sair do exterior? Passaporte. A não ser que você viaje para países pertencentes ao Mercosul. Aí você pode usar o seu RG. Não é a sua carteira de habilitação, é o seu registro geral. Seu RG você pode usar no lugar do seu passaporte se você for para países do Mercosul. Se não for para países do Mercosul, passaporte. Se você ainda não tem um passaporte, ou se o seu está vencido, você precisa entrar no site www.dpf.gov.br. Esse é o site da Polícia Federal para você entrar e regularizar a sua situação ou pedir a emissão do seu passaporte.
uma dica importantíssima. Para se fazer uma viagem internacional, o seu passaporte tem que ter pelo menos 6 meses ainda para vencer, tá? Se o seu passaporte, o meu passaporte está em dia, ele vence só daqui a 5 meses, você não vai embarcar, porque ele precisa ter 6 meses, ok? Não se esqueça disso. Data de passaporte é o mais importante. Tenha o passaporte, confira as datas. Se for para o Mercosul, não precisa de passaporte, leva o RG e tá tudo certo. Carteira de vacinação. Vacinas como as que previnem malária e febre amarela são obrigatórias para alguns países. Verifique no site do consulado do país escolhido se serão necessárias algumas delas em seu destino escolhido. Visto de viagem. Alguns países necessitam de visto de entrada e outros não. Países da União Europeia, por exemplo, não exigem visto de turista para brasileiros, enquanto os Estados Unidos exigem. Mais uma vez, é necessária a consulta no site do consulado do país para verificar a documentação necessária em relação ao visto. Vai precisar de visto ou não vai precisar de visto? É bom você levar também o endereço do seu destino. Se leva anotado o nome do seu hotel ou do outro lugar onde você vai ficar hospedado. Essa não é uma informação obrigatória na maioria dos países, mas certamente vai evitar um monte de perguntas na imigração. É importante que você leve também as suas passagens impressas. Imprimiu a passagem, deixa ela numa pastinha. É obrigatório levar as passagens impressas? Não, não é obrigatório, mas isso facilita demais a organização da viagem. Sem as passagens impressas, a imigração pode também implicar com a sua entrada, ao supor que o fato de você não ter as passagens em mãos significa que você pretende permanecer no país ilegalmente. Outra coisa que você deve levar: seguro viagem. Caso tenha contratado um seguro viagem, leve contigo a apólice desse seguro. Não é necessário em todos os países, mas a minha recomendação é a maior possível. Imagine-se tendo uma intoxicação alimentar, quebrando a perna ou sendo atropelado enquanto você viaja. Ninguém quer que isso aconteça, mas são riscos que se correm. Caso precise de uma consulta médica nos Estados Unidos ou na Europa, você desembolsará em média $200. Se for necessário uma cirurgia, no mínimo $10.000. Isso, acredito, eu estou sendo bem otimista. Grande parte dos seguros cobrem também a perda ou o roubo das suas bagagens e também o cancelamento ou remarcação de suas passagens. Tendo um seguro viagem, você não precisará se preocupar com nada disso, além de diversos outros benefícios. Um amigo meu chamado Vinícius Vieira, ele ficou preso em uma montanha do Himalaia por diversos dias, sem dinheiro e quase sem comida. Devido às condições desfavoráveis do local, ele não conseguia sair da montanha. Carros, aviões ou outros meios de transporte não conseguiam acessar o lugar onde ele estava. E a cada dia a situação se tornava mais dramática. O que o salvou de tal apuro foi ter a ideia de ligar para o seu seguro viagem e descobrir que ele cobria esse tipo de resgate. Em pouco tempo, ele foi resgatado por um helicóptero no meio do Himalaia, perto do Monte Everest. Eu espero sinceramente que você não passe pelo que o Vinícius Vieira passou, mas eu citei o caso dele para que perceba que isso pode acontecer com você ou com alguém que você conheça, né? Não é uma coisa extremamente distante, isso pode acontecer e aconteceu com um grande amigo meu. Lembro-me só de ouvir ele contando essa história que eu já senti uma parte da sua angústia. Os valores dos seguros variam muito e deve sempre ver aquele que se enquadra melhor à sua necessidade.
sem esquecer de ler as letrinhas miúdas no final do contrato. Mas fique tranquilo, o custo do seguro viagem não vai inviabilizar sua viagem, pois ele vai custar certamente menos de R$ 100. Leve cópia dos seus documentos. É bom levar uma cópia física e uma cópia digital de todos os documentos que listamos anteriormente, para qualquer eventualidade. Leve também o endereço e telefone do consulado brasileiro no seu destino, pois é a ele que terá que recorrer caso haja algum grande problema, como a perda do seu passaporte. Vamos falar então de perda de passaporte. O que pode acontecer se você perder o seu passaporte quando estiver fora do Brasil? Caso você perca o seu mais precioso documento de viagem, não chore e não se desespere. Na verdade, você pode chorar um pouco, mas somente pela burocracia envolvida. Você não ficará lá para sempre. Fique tranquilo. Caso a perda do seu passaporte ocorra próximo à data do seu retorno ao Brasil, será necessária a autorização de retorno ao Brasil, ARB. O ARB pode ser retirado no consulado ou embaixada mais próxima. Esse documento deverá ser apresentado ao oficial da Polícia Federal no momento de embarque e só pode ser utilizado uma vez. Para saber o endereço dos consulados e embaixadas do Brasil no exterior, acesse www.itamaraty, com Y no final, .gov.br. Caso você perca o seu passaporte e ainda faltem alguns dias para você regressar ao Brasil, ou seja, você não tem uma situação de urgência, você terá que tirar uma segunda via do seu passaporte durante a sua viagem. Para isso, será necessário 1 tonelada de documentos, boletim de ocorrência, CPF, RG, título de eleitor, cópia do seu passaporte, que não é obrigatório, mas é recomendável, certificado de reservista se você for homem. Observe que em qualquer uma das duas situações, seja uma situação de urgência ou seja uma situação de não urgência, isso será muito chato. Eu lhe recomendo que você cuide de seu passaporte como cuidaria de uma criança recém-nascida. Outros documentos. Para a maioria dos países, os documentos acima são os necessários, mas a questão documental é uma festa do caqui. Tem país que gosta de inventar documentos aleatórios, como cartas de entrada, cartas de recomendação. Use as fontes de pesquisa citadas para não ter qualquer tipo de surpresa. Repito, quer saber de documentação? Site do consulado do país. Não precisa de nenhuma outra fonte. Não precisa ouvir o que o seu amigo diz, o que o morador daquele país diz. Quem tem que dizer a documentação necessária é sempre o consulado do país de destino. Não se esqueça disso. Veja também as dicas da cartilha sobre viagens de crianças ao exterior. Caso você vá viajar com o seu filho ou com outra criança, você vai ter que seguir uma série de normas do Conselho Nacional de Justiça. Para você saber como funciona todo esse proceder, você entre no site www.cnj.jus.br e baixe a cartilha sobre viagens de crianças ao exterior. Comprando passagens. A partir do momento em que decidir para onde ir,
e que tem a documentação toda regularizada, comece a pesquisar passagens e faça isso regularmente para conseguir bons preços. Importante ressaltar que os preços não são as únicas coisas a serem olhadas. É necessário ter atenção também se está viajando com companhias confiáveis. Muitas vezes, as companhias de pequeno porte nos trazem enormes dores de cabeça. As conexões de seus voos não serão um fator negativo. Muitas vezes, um voo mais barato pode demorar muito mais. Ainda sobre conexões, é importante verificar se os países nos quais o avião fará tais paradas necessitam de visto de entrada. Imagine a seguinte situação. Você está viajando para a Espanha e arrumou um voo com um excelente preço, mas com conexão nos Estados Unidos. Apesar de não permanecer nos Estados Unidos, você precisará de visto de entrada para lá. Independente do destino final, que é a Espanha, não exigir visto. Com que antecedência eu devo comprar as minhas passagens? Bom, você pode comprar sua passagem um dia antes de viajar, mas essa provavelmente não seja a melhor opção. Não existe uma resposta certa para essa pergunta, mas eu lhe diria, nem muito antes, nem muito em cima da hora. O site da Skyscanner possui um simulador bem bacana para a compra de passagens, que leva em conta o destino e as datas de compra. Segundo eles, para comprar uma passagem com as melhores tarifas, o recomendado é comprar com 4 semanas de antecedência para voos nacionais e com 28 semanas de antecedência para um voo internacional, ou seja, cerca de 6 meses antes. Vale a pena dar uma olhada com calma no link da Skyscanner, que é www.skyscanner.net. Lá você vai ver esse simulador que é muito interessante. Já o site da Shipair, outro site de compra de passagens, nos dá os seguintes dados de quando é a melhor data para você comprar. Para a Europa, 151 dias de antecedência. Para a Ásia, 129 dias de antecedência. Para o Caribe, 101. Para o México, 89. E para a América Latina, 80 dias de antecedência. Os melhores dias e horários. A lei da oferta e da procura, ela é antiga e simples. Quanto mais pessoas procurarem um produto, mais difícil será conseguir um bom preço. Sendo assim, o ideal é procurarmos viajar nos dias e horários onde menos pessoas estão fazendo isso. Outra dica é comprar as passagens nos horários em que menos pessoas compram passagens. Melhores dias para voar: terças, quartas e sábados. Melhores horários para voar: das 10 às 16 horas. Melhor horário para fazer a compra da sua passagem: da meia-noite às 5 da manhã. Onde comprar a sua passagem? Hoje em dia, muitos sites pesquisam em diversas companhias aéreas através de softwares próprios. Tais sites são uma boa opção para começar a pesquisa, pois muitas vezes oferecem bons preços. Não se esqueça, porém, que eles ganham comissão pelas passagens vendidas. Então, não compre suas passagens sem antes conferir diretamente no site da companhia aérea. Em minha pesquisa, vamos supor, eu descubro que a tarifa mais barata é a da Air France. Meu passo seguinte será entrar no site da própria Air France e ver quanto está custando a mesma passagem. Pode ser que
muitas vezes você pague menos diretamente no site da companhia. Então você vai pesquisar no site que captam várias companhias, viu as opções mais baratas, olha no site de cada companhia e confere. Sites recomendados para você comprar as suas passagens: www.sky com y, canner com 2 n's.com.br, www.shipair.com, www.lastminute.com e www.expedia.com. Sempre lembrando que você pode baixar a versão escrita desse e-book, onde vão estar relacionados todos esses sites que você precisa. No link bit.ly/mundando, bit.ly/mundando, para ter tudo que a gente está falando por escrito. Outras dicas para a compra de sua passagem: flexibilize as suas datas. Muitas vezes, trocar suas passagens para alguns dias antes ou alguns dias depois da data inicialmente escolhida pode reduzir, e bem, as tarifas pagas. Pesquise nas agências de intercâmbio. Tá aí uma dica que eu mesmo demorei para aprender. Procure as agências de intercâmbio que trabalham com o seu destino escolhido. Muitas vezes elas têm voos fechados e por isso conseguem excelentes preços. Em minha última viagem para a Austrália, por exemplo, comprei a passagem por uma agência e paguei menos do que pagaria para ir a Fernando de Noronha, dentro do Brasil. Você também pode optar por fazer conexões de alguns dias, os chamados stopovers. Como, por exemplo, imagine que você deseje ir para Madrid e depois para Amsterdã. Você vai para Espanha e para Holanda. O que é que você pode fazer? Você pode comprar um voo com destino final na Holanda, em Amsterdã, mas que faça uma conexão na Espanha, em Madrid. E solicitar à companhia aérea que essa conexão não seja feita no mesmo dia, mas que seja feita alguns dias depois. O que é que vai acontecer? Você, ao invés de pagar 2 voos, você vai pagar um voo só com conexão. Isso vai reduzir bem os seus gastos. Todas as companhias aéreas disponibilizam esse tipo de serviço e muitas delas nem cobram nada. Outra coisa importante para você ficar atento, a questão de milhas aéreas. Esse é um recurso pouquíssimo usado pelos brasileiros. Utilizar as milhas de seus cartões de crédito ou de seus cartões com postos de gasolina conveniados, como quilômetros de vantagem do posto Ipiranga, podem te fazer de graça viajar para qualquer lugar do mundo. Existem muitos e muitos pormenores na troca de milhas e sempre deve ser verificado com a sua operadora de cartão como aproveitar isso da melhor maneira. E isso tem que ser visto diretamente com a operadora, para que seja vista quais são as grandes vantagens e também verificar se não existe algumas desvantagens. Mas a dica que eu posso te dar é: não desperdice suas milhas, pois elas podem ser as únicas coisas que lhe separam de estar em Paris, em Londres, em Tóquio ou em qualquer lugar do mundo que você queira estar. Existem também os leilões de passagens. Sim, os leilões, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. O modelo do quem dá mais também é usado por algumas companhias aéreas, como a Gol e a TAM. Para saber os detalhes, basta acessar os links www.milanexpress.com.br
Isso para ver as passagens da companhia aérea Gol. E para conhecer as promoções da TAM, www.saveme.com.br. Existem também as compras coletivas de passagens nos modelos do Groupon. Podem ser ótimas opções, mas é bom ficar atento à restrição de datas das passagens. Sites recomendados: o www.clicon.com.br, www.viajarbarato.com.br, www.groupon.com.br/viagens e www.viagensempromoção.com.br. Observação importante: não seja preguiçoso e leia todos os termos escritos nas letras miúdas de cada contrato, para não ter surpresas desagradáveis. São muitas vezes as tais letras que farão com que a sua grande viagem se torne uma viagem da qual você vai querer esquecer para sempre. Muita atenção! E uma dica final: não acredite muito em fórmulas milagrosas para comprar passagens baratas. O mercado aéreo, ele é tão maluco, mas tão maluco, que muitas vezes é mais vantajoso comprar uma passagem de ida e volta do que uma só de ida. É isso mesmo que você ouviu. Muitas vezes eu comprar uma passagem de ida e volta para Nova York é mais barato do que eu comprar uma passagem só de ida e ficar por lá. Use as fontes de pesquisa das quais eu falei com sabedoria, pois a passagem é normalmente a parte mais cara da sua viagem. Eu viajo não para ir a lugar algum, mas para ir. Eu viajo pelo propósito de viajar. A grande sedução é se mover. Robert Stevenson. Viagem é a única coisa que você compra e que te deixa mais rico. Eu uso essa frase para a gente iniciar o nosso capítulo 4. Quanto se gasta em uma viagem? Vamos falar do preço médio de uma viagem. Na maioria das vezes em que vejo perguntas do tipo quanto custa, elas vêm seguidas da resposta varia muito. Essa resposta não ajuda em nada, pois certamente a pessoa que fez a pergunta já sabia que os gastos que se tem depende do tipo de vida que se leva e do lugar em que se está. Fica impossível se estimar um custo máximo para qualquer coisa, dado que o luxo não tem limite. Assim como o mínimo, dado que existem pessoas em todo o mundo que sobrevivem com moedas. É possível, no entanto, ter uma estimativa média de gastos em cada lugar, sem ter que apelar para a resposta varia muito. Eu fiz uma estimativa geral baseado no que vi em minhas viagens, o que ouvi dos meus amigos viajantes, de todos os bolsos e das pesquisas que eu também fiz. Os gastos se referem a pessoas que estão viajando sozinhas. Caso você esteja acompanhado por mais uma pessoa, multiplique os valores por 1,7. Então vamos lá, quais são os valores médios? Eu vou falar inicialmente de países um pouquinho mais caros que o custo de vida no Brasil em geral. Então, para os seguintes países: Estados Unidos, Europa na parte ocidental, Austrália, Japão, Canadá. A hospedagem você vai gastar hotel de 5 estrelas a partir de $400 a noite. Hotéis de 4 estrelas a partir de $300 a noite. 3 estrelas a partir de 200.
2 estrelas a partir de 120. Hotel de 1 estrela a partir de $40 a noite. Hostels com quartos individuais a partir de $40 a noite. E hostels com quarto compartilhado a partir de $15 a noite. Vale lembrar, isso são custos médios. Existem algumas cidades da Europa, como Berlim, que você vai gastar menos do que isso. Enquanto outras cidades, como Londres, por exemplo, você pode gastar um pouquinho mais. Esses são os valores médios. Custos de alimentação. A tentação de falar para você que isso varia muito, ela é enorme. Mas não vou falar de nenhum dos dois extremos, tá? Nas cidades que eu falei, Europa, Estados Unidos, Austrália, Japão, Canadá, o custo de 3 refeições por dia vai variar entre $30 e $120, dependendo de quanto você tem para gastar. Custos com lazer, $80 por dia se for contratar um passeio com agência. Sem agência, seus passeios sairão em média $30 por dia. Vale lembrar que andar pelas ruas é gratuito e é uma das melhores maneiras de se conhecer a essência de um lugar. Vale também lembrar que muito provavelmente você não vai fazer um passeio todos os dias, contratar uma agência para fazer um passeio todos os dias, o que faz com que o curso de passeios não seja um custo diário. Para outros gastos, você soma todos esses gastos que eu falei e coloca 20% desse valor para que você guarde para pagar os imprevistos que certamente aparecerão nas suas andanças por aí. Vamos falar agora de custos de hotel para lugares um pouco mais baratos que o Brasil. Em geral, América do Sul, América Central, leste europeu e sudeste da Ásia. Hotéis 5 estrelas a partir de $200 a noite. Hotéis 4 estrelas a partir de $70 a noite. 3 estrelas a partir de $50. 2 estrelas a partir de $30. 1 estrela a partir de $20. Hostels com quarto individuais a partir de $20 a noite. E hostel com quarto compartilhado a partir de $5 a noite. Em alguns lugares da Bolívia, por exemplo, eu cheguei a ver hostels a R$7. Então, eles são bem reduzidos mesmo em alguns desses países. E gastos com alimentação. Nesses destinos, o custo com 3 refeições varia entre $18 e $87. Custos com lazer. $40 por dia se for contratar um passeio com agência. Sem agência, seus passeios sairão em média por $20 cada. Outros gastos, sempre lembrando, 20% do gasto que você estimou, você coloca como extra para evitar imprevistos. Para outros países em particular, basta você ver em qual dos 2 perfis acima o escolhido se encaixa e fazer a sua continha. Dadas as contas acima, basta multiplicar o custo diário pelo número de diárias, não se esquecendo que o custo passeios não é um custo diário. Agora vamos falar sobre câmbio de dinheiro, como que eu vou trocar, como que eu vou fazer o câmbio do meu dinheiro. Isso também varia muito, mas eu vou lhe dar alguns conselhos. Sempre tenha alguns dólares, mesmo que você não vá para os Estados Unidos. Você certamente passará por alguns lugares que não aceitam moeda brasileira, ou que vão pagar valores que beiram o ridículo.
Deixe esses dólares americanos para serem usados em caso de emergência. Pesquise muito bem sobre o assunto câmbio, descobrindo os melhores postos de câmbio de sua cidade. Use o seu cartão de crédito com sabedoria. Vale informar que ao fazer uma viagem para o exterior é indispensável comunicar à operadora do seu cartão de crédito que você vai para determinado lugar. Você liga lá e fala: "Alô, operadora, eu quero lhe comunicar que a partir do dia 10 de outubro eu estou viajando para o destino tal." Se você não fizer isso, seu cartão provavelmente será bloqueado após as primeiras operações no local. Às vezes, vale a pena trocar dinheiro no Brasil, e às vezes é melhor trocar no exterior. Isso vai variar de local para local, e é bom pesquisar antes. Trocar dinheiro em aeroportos não costuma ser uma boa opção, pois a taxa de câmbio é alta e você vai perder o seu dinheiro, mas muitas vezes é a única opção. Algumas vezes até no próprio aeroporto de destino não existe casa de câmbio. Eu mesmo já cheguei a estar numa ilha no Equador onde não existia câmbio, não existia casa de câmbio nenhuma para trocar moeda brasileira. Isso foi uma longa história, mas que eu não vou contá-la agora. Mas o que eu quero dizer é, para que você não fique no meio de uma ilha sem ter um tostão furado como eu fiquei, é melhor você pesquisar bastante sobre as condições de troca para não cair em cilada. Cartões de viagem como o Visa Traveler podem ser usados para que se evite andar com dinheiro vivo. Tais cartões permitem que você saque dinheiro local. Na maioria dos caixas eletrônicos, eles são pré-pagos. Basta verificar se no país que pretende ir, o serviço está disponível. Com o atual aumento do IOF de 0,38% para 6,38% em compras internacionais, muitos economistas estão recomendando trocar o dinheiro no Brasil para que você evite essa taxa. Essa dica ela é relativa. Na Austrália, por exemplo, é mais viável se pagar tudo com cartão de crédito do que usar o câmbio praticado no país, apesar do IOF. IOF, para quem não sabe, Imposto sobre Operações Financeiras feitas no exterior. Veja o meu contra-exemplo acima como exceção e não como regra. Na maioria dos casos, vale a pena levar o dinheiro conforme mandam os economistas. Como levar dinheiro em espécie? Algum dinheiro em espécie é sempre necessário e a melhor opção é levar essas cédulas em uma bolsinha com elástico a ser amarrada na cintura. Essa bolsa ela é chamada de porta-dólar ou carteira de cinto. Isso evita que você seja furtado, que a carteira caia do seu bolso ou que você a esqueça em algum lugar, pois ela vai estar colada ao seu corpo, dentro da sua calça ou do seu short. Não é uma boa ideia, no entanto, ficar sacando essa bolsinha em público, pois se todo mundo souber que você tem, alguém pode ficar de olho e te assaltar. No início do dia, separe o seu orçamento e coloque em sua carteira. Por exemplo, se o seu orçamento é de $100 por dia, tire dessa bolsinha somente os $100 e deixe em sua carteira. Grandes quantidades de dinheiro podem ser deixadas no cofre dos hotéis. Sobre o autor. Rafael Incal começou a viajar em 2008,
com a meta de conhecer as 7 maravilhas do mundo. Essa ideia veio em mente quando conversava com seu melhor amigo, após algumas cervejinhas a mais. Tal sonho era totalmente irreal para quem na época ganhava R$ 900 por mês e morava com a avó. Mas, acreditando que quem tem um porquê arruma um como, 1 ano e meio depois a esse porre inesquecível, embarcava em sua primeira viagem internacional, com pouquíssimo dinheiro e nenhum conhecimento de uma língua estrangeira. Dessas 7 maravilhas, que estabeleceu como objetivo, já percorreu 5. Cristo Redentor, no Brasil, Machu Picchu, no Peru, Chichén Itzá, no México, Coliseu, na Itália e Taj Mahal, na Índia. Ainda faltam 2, a Muralha da China, adivinha onde fica? E Petra, na Jordânia. Hoje, após tantos quilômetros percorridos, percebeu que as reais maravilhas não estão nas construções feitas pelas pessoas, mas sim pelas pessoas em si. Tanto que nos últimos 2 anos não incluiu nenhuma das 2 maravilhas faltantes em seu itinerário. Gosta cada vez menos de cidade grande e cada vez mais de ilhas. Odeia cada dia mais o mundo corporativo e aprende cada dia mais com o mundo cooperativo. Some em seu currículo 5 continentes, 37 países e cidades a perder de vista. Já trabalhou como sorveteiro, entregador de panfleto, babá, digitador, funcionário público, professor, coach, empresário, escritor e agora como empreendedor digital sente-se plenamente realizado. Acredita que todas essas profissões lhe trouxeram aprendizados inestimáveis e que a evolução se dá a cada dia, desde que venha de dentro para fora. Acredita que as viagens são o que lhe trazem os maiores ensinamentos e por isso resolveu compartilhar os aprendizados contidos aqui com você, nobre ouvinte ou ouvinta. Ouvinta é lindo, não é? Formado em matemática pela USP e mestrando pela Universidade Federal do ABC, possui também cursos em áreas diversas e inusitadas, como psicologia, eletrônica, tupi antigo, modelagem em barro, além de ter iniciado uma 2ª graduação em astronomia pela USP, que no momento está trancada. Acredita também que narrar textos falando de si é deveras incômodo, ainda mais quando escritos em terceira pessoa como esse. E aí, você gostou desse audiobook? Eu espero de coração que sim, que isso tenha lhe aberto novas possibilidades sobre viagens e sobre aprendizado em geral. Minha vontade de motivar as pessoas a viajar também ela é tão grande que eu produzi esse material em minhas férias na Austrália. Não digo isso para me gabar, mesmo porque agora você já conhece uma grande parte das minhas artimanhas para visitar os maiores atrativos gastando o menos possível. Dediquei meu tempo de férias a produzir esse material que estou distribuindo gratuitamente. Eu tenho certeza que com o conhecimento obtido aqui, você não só fará inúmeras viagens ao exterior, como fará isso da maneira mais segura e mais econômica possível. Se você está ouvindo, provavelmente esteja cadastrado no meu site, que é www.mundando.com.br. Se você ainda não está, corre lá e se cadastre, pois eu lhe enviarei por e-mail mais e mais dicas que vão levar você para o seu destino bem mais rápido do que você imagina. Falando em e-mail, eu ficarei muito satisfeito se você puder me enviar um, dizendo o que achou desse audiobook. Pode também me enviar dúvidas e sugestões,
pois esse audiobook ele é alterado e atualizado periodicamente. Eu faço questão de incluir a resposta às suas dúvidas, não só pelo seu e-mail, como também nessa versão em áudio. rafael@mundando.com.br. Um último link. Se você quer baixar a versão escrita desse audiobook, você vai acessar bit.ly/mundando, bit.ly/mundando. Esse audiobook que você acaba de ouvir, ele é parte de uma versão ainda mais completa, que contempla os seguintes temas: custo médio de passagens para os destinos mais populares do mundo, como viajar de graça, dicas de como aprender um novo idioma, como conhecer uma cidade em poucos dias, checklist de viagem, o que não pode faltar na sua mala, o que levar em sua bagagem de mão, quais os tipos de mala mais adequadas para uma viagem internacional, as expressões mais comuns em inglês, espanhol, francês e italiano, profissões que podem te fazer rodar o mundo, como se hospedar de graça em qualquer lugar do mundo, trabalhos voluntários pelo mundo afora, tudo o que você precisa saber sobre Dutch Free, como usar a internet no exterior, como usar o celular no exterior, os cuidados com as tomadas, como alugar carros pagando pouco, informações detalhadas sobre milhas aéreas, os cuidados que devem ser tomados com dinheiro falso e mais, como encontrar as melhores excursões nas cidades, comparação do custo de vida em algumas cidades do mundo, como economizar em refeições, o clima, como se vestir em qualquer lugar do mundo, alugue casas pelo mundo, quais as melhores opções, viajar por agência ou criar o seu próprio roteiro, como elaborar um roteiro, dicas de lugares para iniciantes, sugestões para os mochileiros mais experientes, como se localizar em qualquer lugar, o que você não deve comer, viajando com crianças, como saber o que é preciso levar na mala e o que é melhor comprar na viagem. E mais, você terá a versão atualizada por 1 ano. A cada atualização feita por mim, você receberá sem custo algum em seu e-mail ela atualizada. Você também terá acesso a uma comunidade secreta no Facebook, onde você poderá interagir com outras pessoas que tenham as mesmas vontades que você. Bom, repetindo, eu espero muito que você tenha gostado. Nos falamos em breve. Rafael Incal, mundando e mudando a cada dia.